Boa noite a todos, bem-vindos a mais uma segunda aqui de bate-papo, nosso canal aqui de comunicação na área jurídica. Bom, hoje nós vamos falar, um pouquinho sobre precificação, que é um tema assim que é um grande desafio dentro dos escritórios, E dentro dessa montagem, de preço, o marketing tem um peso muito importante dentro dessa formação, dessas variáveis, E aí hoje nós trouxemos esse tema para bater um papo com vocês, para entender também, quem puder participar, colocar aí nos comentários como é tratado o marketing, como é essa mesclagem aí dessa variável dentro do escritório. Então, falando um pouquinho, eu sou me apresentando, eu sou a Fabiana, consultora de gestão financeira aqui na Radar. E às segundas-feiras a gente tem esse canal aqui de comunicação, trazendo sempre alguns temas, A gente sempre, durante a semana aí, o pessoal envia e-mail ou o nosso departamento de marketing coloca caixinhas de questões. E aí um dos pontos que sempre vem à tona é a questão da precificação, E quando a gente vai falar ali em precificação, a gente sempre fala que é um dos grandes desafios, porque a gente não tem uma fórmula pronta, para falar 1 mais 1 igual a 2, Dentro dos escritórios, na prestação de serviço em geral, ter essa formulação de precificação de honorários é complexa, Eu li uma frase, até eu anotei aqui, que eles falam de um consultor americano, eu acho. Ele fala o seguinte: a determinação de preço ainda é bastante intuitiva, é até mística, no sentido de que a intuição muitas vezes é o território do grande chefe. Eu achei muito bacana é uma frase antiga de um livro de planejamento financeiro, depois eu vou pegar o nome aqui certinho do autor. Ele, então, assim, traz muito essa questão de ter essa sensibilidade, na formação ali da precificação, E aí a gente tem que estar amparado por alguns pontos, Eu, como consultora financeira, é lógico que o financeiro, ele tem uma participação muito grande nessa formação, Ele traz aqui toda a parte quantitativa dessa precificação, Os valores. Eu sempre falo que a gente, dentro do financeiro, a gente faz aqui a apuração dos valores mínimos, da estrutura daquele custo mínimo. E aí entra uma frase que eu gosto também bastante do marketing do Kotler, que ele fala o seguinte: venda valor, não venda preço, Então, quando a gente fala isso, aí entra um peso muito grande do marketing, Porque é o marketing que vai fazer com que a gente transforme esse custo, esse preço mínimo em valor, Vai agregar aí diferenciais dentro aí do escritório. Vocês concordam com isso? Porque eu sempre comento que às vezes o mesmo custo pode ser vendido por valores diferentes, Principalmente aí na advocacia, O marketing, ele vai ser esse grande parceiro que vai transformar esse preço em valor. Ele vai fortalecer a nossa marca, Fortalecer a nossa comunicação com os clientes. Então, é ele que vai colocar, gerar essa margem que a gente tanto precisa ali dentro do financeiro para a sustentabilidade do escritório. Vocês concordam com essa dinâmica? Como que é no escritório de vocês? Vocês conseguem trabalhar o marketing como um parceiro para gerar valor? Como é aí o dia a dia, essa conversa com o marketing, Hoje tem sido muito importante, criar essa diferenciação
dentro dos escritórios, né? A concorrência é muito grande, sabemos que muitos têm, né, a capacidade jurídica, né, o conhecimento. Então, o que vai diferenciar, né? Por que eu posso cobrar mais ou menos, né? Então, é essa comunicação, né? Numa das lives passadas que eu fiz com um dos consultores aqui da Radar, o Eduardo, nós estávamos discutindo estratégias, né? Planejamento estratégico. O quanto é importante a gente conhecer ali, né? Saber para onde nós queremos ir, né? Ter esse conhecimento da nossa visão, da missão e dos valores, né? Porque é isso que vai dar ali a sustentação para a gente fazer a nossa precificação, né? E aí, dentro dessa linha, quando eu tenho ali o nosso objetivo traçado, né? O nosso planejamento estratégico traçado, aí eu consigo trabalhar ali com o marketing, né? Que ele vai fazer aquela nossa comunicação, né? O marketing vai fazer aquele trabalho para agregar os valores ali na nossa prestação de serviço, né? Ele vai trazer uma clareza de comunicação, né? O marketing ele precisa criar esse vínculo com o cliente para que o cliente entenda, né, o valor agregado nessa prestação de serviço que o escritório faz, né? Então é muito importante essa combinação aí do marketing na nossa formulação de preço, né? E como eu citei ali no começo a frase daquele consultor, essa parte intuitiva, né? Tudo bem que o marketing, eu não sou especialista em marketing, mas a gente tem todas as técnicas ali para determinar a nossa persona, né? Para determinar o público, para eu entender quem que é meu público, qual que é a melhor forma de comunicação. Porque eu sempre falo, quando a gente está fazendo orçamento, né? Nós temos ali valores limitados para serem gastos, né? Porque não é só com o marketing, eu tenho RH, eu tenho TI, né? Eu tenho vários pontos que precisam ser investidos, né? Tem que ter investimentos ao longo do ano. E aí, se o marketing ele vai precisar também, né, ter o seu orçamento, e aí ele precisa viabilizar da melhor forma esses valores que vão ser investidos. Então eu preciso conhecer, né, quem que é o meu cliente, quem eu quero, com quem que eu vou trabalhar, né, qual é o segmento que eu vou atender, porque eu tenho ali, eu posso tanto reforçar uma área da qual eu sou muito boa, eu vou investir ali numa área nova. Então isso precisa estar muito alinhado com o planejamento, né? E aí o marketing vai ser aquela nossa ferramenta que vai nos proporcionar melhorar o nosso desempenho do escritório. Nós trabalhamos ali, né, em via de mão dupla, né? Eu tanto forneço algumas informações para o marketing, né? Vou falar que em determinado segmento eu tenho uma margem melhor, né? Eu tenho um desempenho de resultado melhor. E ele também vai me trazer informações, né, de como aquele mercado está se comportando. Nos escritórios vocês têm essa troca de experiência com o marketing, como funciona essa comunicação entre planejamento, entre financeiro, entre marketing, né? É muito importante esse trio, né, de trabalho para o dia a dia do escritório, né? Porque quando eu falo em precificação, eu tenho variáveis que são extremamente subjetivas, né? Que é ali essa parte de comunicação, que é como o mercado vê o escritório, né? O tempo que o escritório está no mercado, né? Tudo isso é uma construção de marca e tem um peso dentro da precificação. E aí é lógico que nós temos a nossa parte quantitativa, que a gente vai fazer o levantamento lá junto com os nossos custos, né? Entender ali o dia a dia do escritório, o fluxo de trabalho do departamento financeiro,
através dos relatórios, dos demonstrativos, né, no acompanhamento ali do dia a dia, nós teremos a parte quantitativa do negócio, né, as margens, o resultado, o custo da equipe. Isso vai fazer com que a gente trace um preço, mas para a sobrevivência do escritório ao longo do tempo, né, uma sobrevivência ali sustentável, eu preciso agregar valor, né? É através do marketing, de entender essa comunicação com o cliente, que eu vou conseguir valorar, né? Fazer com que essa margem cresça. E esse trabalho tem que ser um trabalho aí de várias mãos, né? Porque vem lá do direcionamento do planejamento estratégico, vem dos orçamentos, né? Como que eu vou, qual que é a mídia social que eu vou investir mais, né? Qual que é, como vai ser a minha comunicação com o meu cliente, né? Como eu consigo me comunicar melhor com o meu cliente? É o marketing que vai trazer essas informações, né? E vocês trabalham esse tipo de informação, como é o dia a dia, né? Vocês conhecem o cliente de vocês sabem como o cliente quer, quais tipos de abordagem o cliente é mais receptivo, né? Porque às vezes a gente tem cliente que gosta mais de leitura, né? Vídeos, então tudo isso tem que ser acompanhado ali, né? Pelo pessoal do marketing, entender quem são esses clientes, né? O que o meu cliente quer ouvir, né? O que ele está esperando do meu escritório em termos de informação, né? Tudo isso a gente precisa conhecer para trabalhar aí no dia a dia, porque, como eu já falei, o marketing também tem o seu orçamento, né? E ele vai distribuir isso ao longo ali do dia a dia, né, para trabalhar essas informações. Então é importante que o marketing seja esse parceiro do escritório, né, esse parceiro dentro do departamento financeiro, que vai nos ajudar a alavancar aí a nossa margem, os nossos resultados, né? E aí, falando um pouquinho sobre resultados, é lógico que eu, como financeira, não vou deixar ali de pontuar, né? O que a gente precisa dentro do financeiro para falar em precificação? Nós precisamos conhecer o dia a dia do escritório, né? Vocês conhecem aí a rotina, como é a formação de preço, como os custos são formados, quais são as despesas que mais impactam, né? Todo mundo conhece? Vocês estão hoje sabem quais são as despesas mais significativas dentro do escritório? Sabe qual que é a área que está trazendo mais resultado? Qual é a área que o marketing precisa mais investir? Que tipo de comunicação que eu preciso fazer com essa área? Então, todas essas questões, né, a gente precisa trabalhar junto com o departamento de marketing, entendendo ali aquele cliente, né, aquele segmento que eu quero atuar, ou reforçar uma área que eu já sou líder, né, que eu tenho ali um reconhecimento. Como eu vou manter essa área reconhecida, né? O que precisa ser feito para essa área continuar e manter esse nível de ascensão, né, esse nível de reconhecimento. Então, quando a gente fala em precificação, essa parte do marketing, né, essa parte subjetiva, né, que a gente vai utilizar em algumas metodologias, como exemplo a análise de SWOT, né, para entender ali um pouquinho do nosso mercado, né, da nossa concorrência, entender ali o nosso departamento interno, né, entender quais são os nossos pontos positivos, né, aqueles pontos que precisam ser melhorados. Então, tudo isso a gente consegue através de algumas metodologias, e tudo isso compõe ali a formação de preço, né? E aí o marketing vai traduzir isso, né, em conteúdos, em formas de comunicação, para transmitir ao cliente um valor. Tá sem áudio? Todo mundo tá me escutando? Eu tô lendo aqui que tá sem áudio.
Vocês estão me ouvindo? Olá? Deixa eu voltar. Só o Dr. Luiz que está sem áudio, todo mundo está me escutando? Então, assim, essa questão da precificação, né? Essa análise do mercado, da concorrência, do meu ambiente, nessa análise mercadológica, ela tem um peso extremamente grande dentro da nossa fórmula de precificação, né? Ela leva em consideração muitos pontos, né? Para ser composta, né? Então, o mesmo custo para um escritório em Ribeirão Preto, né? Eu talvez não consiga repassar o valor que eu talvez conseguiria em São Paulo, em Campinas, né? Em Curitiba. Então, eu preciso entender, né? O meu entorno, o meu mercado, a minha concorrência, para que eu possa fazer essa formulação de preço. E aí o marketing, ele vai nos auxiliar a entender, né, o nosso cliente, a comunicar, né, para o nosso cliente todo esse empenho que a gente tem, né, de esforço em termos de conhecimento, né, em termos de estrutura. Então, como que eu vou informar, né, o meu cliente sobre a minha estrutura, a nossa capacidade jurídica, a capacidade ali de trabalho? Então, eu preciso conhecer quem são os meus clientes, como essa comunicação precisa ser feita, né? E no dia a dia, o que mais que a gente pode falar sobre o marketing? Como que aí vocês também trabalham essa informação, né? Tem escritórios que têm um pouco mais de facilidade ali no sentido, às vezes, de lives, né? Hoje tá tão assim os de blog, né? Os blogueiros. Então, para quem que eu quero comunicar, né? Como o meu cliente vai receber essas informações, né? Para cada cliente, para cada segmento, para cada tipo de persona, é um tipo de comunicação, né? É um tipo de venda que eu preciso fazer. E nós, nos escritórios, precisamos entender, né, essa composição, entender quem é esses nossos clientes, né, e como eles querem ser comunicados, né, a abordagem, o tipo de leitura que ele quer fazer, é um áudio, podcasts, né? Então, assim, toda essa movimentação que precisa ser feita e o cliente precisa entender, né? Conhecer o escritório, é o marketing que vai nos auxiliar nessa caminhada aí. E isso vai ajudar o quê? Na formação do preço, que vai nos levar ali a algumas margens melhores, né? Eu só vou conseguir... como que eu me posiciono, né? Como um escritório muito especialista, né? O boutique ou não, né? São comunicações totalmente diferentes que eu vou fazer com o meu cliente, né? E aí eu preciso disso no dia a dia para entender e também, né, criar os orçamentos, criar ali como será o meu investimento, né, nessa área, tanto em tecnologia, né? O marketing vai me trazer também essas informações, né? O meu cliente, eu preciso de uma estrutura física, ele quer vir no escritório, olhar olho ali no olho, apertar a mão, né? Ter uma reunião ali numa sala de reunião ou não. Meu cliente é um cliente que está espalhado aí pelo mundo, ele é mais dinâmico, eu preciso ter salas de reunião virtuais, preciso estar no metaverso, preciso, né? Então, quem que é seu cliente, né? Você vê que a gente está aqui falando
bastante da precificação no sentido de saber quem é o meu cliente, que aí eu posso melhorar a forma de como eu vou passar esse valor, né? Como eu vou entender esse valor de mercado. Porque para falar em precificação não é só custo, né? Se fosse só custo, a gente iria ali no nosso departamento financeiro, levantaria ali as informações e pronto, né? Só que não é só isso, né? A prestação de serviço, ela leva muito em consideração, né? E tem um peso muito grande na formação de preço, essa parte qualitativa, né? Essa parte subjetiva, essa parte não palpável dentro do financeiro, que é a marca, o reconhecimento, né? E como que vocês hoje trabalham isso, né? Vocês conseguem medir isso, né? Através aí de algumas ferramentas de marketing, vocês conseguem fazer essa valoração na precificação de vocês, né? Como isso ocorre aí no dia a dia? É lógico que quando a gente está falando em precificação, eu não vou deixar de avaliar, né, as margens, né, o meu custo, né, não vou deixar de olhar os demonstrativos de resultado, o desempenho do meu fluxo de caixa, né, utilizar ali todas as métricas, né, os KPIs aí na área financeira, mas não podemos deixar de lado essa questão de como o marketing, né, pode nos ajudar a melhorar essas margens dentro do escritório, né? Como o marketing vai vender a imagem, né, do escritório, né? Então nós precisamos trabalhar muito também essa informação, né? Essa comunicação aí entre planejamento estratégico, entre orçamento dentro do planejamento financeiro e o marketing, né? Como que ele vai se utilizar desses recursos para fazer com que eu consiga agregar valor no dia a dia da minha precificação, né? Vocês têm alguma experiência aí? Quem quiser compartilhar alguma experiência de melhora aí, de persona, né? De entender o cliente e melhorar essa margem, fica à vontade aí para contribuir com a experiência de vocês. Mas o que a gente vê no dia a dia é que quando o escritório ele começa a ter essa visão, né, desse posicionamento dele de marketing, né, alinhado à estratégia principal, as margens financeiras começam a melhorar, porque aí eu invisto, né, eu invisto de forma melhor tanto o tempo, né, quanto também, né, ali os meus recursos financeiros do dia a dia ali do escritório, né? Então eu começo a melhorar a minha forma de investimento, né? Aonde eu estou investindo, qual o canal de comunicação que eu vou utilizar, vou participar de eventos, né? Vou fazer palestras. Então tudo isso é trabalhado dentro do marketing, que vai nos ajudar a melhorar essas margens, esses resultados, a olhar o cliente, entender, né, como esse cliente ele gostaria de ser abordado, né, o que ele está precisando, né, o marketing vai trazer essas informações. E aí no dia a dia o financeiro vai transformar isso em valores, né? O quanto a gente está investindo financeiramente, em termos de valores, em termos de tempo, né? E transformar isso em métricas financeiras, né? Então, aí, ao longo do tempo, a gente percebe que quando o escritório tem essa visão macro, né? De planejamento, de missão, visão e valores, que ela se posiciona e conhece o seu cliente,
né? Sabe qual é a área de atuação que eu quero ir, né? Que eu quero caminhar. Então a gente consegue ver que ao longo do tempo ela vai conseguindo melhorar as margens financeiras ali do escritório. E aí é um ciclo, né? Se eu consigo melhorar a minha margem, eu também vou ter mais recursos financeiros também para investir em tecnologia, em marketing novamente, né? Em outras áreas do escritório. Vocês concordam com isso? É uma coisa palpável, né? Ou é uma coisa assim, não muito do dia a dia, abstrata, né? Do que a gente está falando aqui. É fácil vocês compreenderem a importância dessa combinação entre planejamento, entre marketing, entre conhecer o cliente na precificação, porque no dia a dia assim a gente às vezes não consegue visualizar, a gente está tão preocupada ali com o giro de caixa, né, com o dia a dia do escritório, que a gente não consegue perceber a importância de todas essas partes não muito palpáveis, né? Essa parte qualitativa aqui que a gente tem no dia a dia para fazer com que o escritório tenha um desempenho melhor, né? Nós estamos agora já final de agosto, partindo aí para os últimos, né, setembro, outubro, a gente começa a falar o quê? Em planejamento financeiro, em orçamento, né? Planejamento estratégico e marketing. Então a gente vem trazendo aqui, né, algumas lives focando muito em planejamento, né, e nessa visão de melhoria, né, o que eu posso fazer para melhorar as margens do meu escritório, né? Nas últimas lives aí a gente até falou sobre o planejamento estratégico, né, sobre como a gente visualiza, né, esse posicionamento dentro do planejamento estratégico e o financeiro. E hoje nós vamos falar sobre o marketing, o impacto desse trabalho que o marketing pode fazer dentro da precificação, né? Eu quero melhorar o meu valor, né? Eu quero melhorar minhas margens. E aí, o que eu preciso fazer? Além de olhar para os meus custos, né? Eu preciso olhar para a minha concorrência, eu preciso olhar para o meu cliente, né? Eu preciso olhar para o mercado a longo prazo. Então, são pontos que vão fazer com que a margem do escritório possa melhorar, né? Essa margem, o resultado como um todo aí melhore. São alguns pontos aí para serem tratados, né? Eu sempre falo que a receita financeira, ela precisa sempre ter essa avaliação entre o planejamento estratégico, o trabalho que eu estou fazendo em marketing, né? Não é só olhar ali se ela tá no se essa receita gerou uma margem positiva ou não, ou uma margem negativa, né? Eu preciso avaliar todo um contexto, né? Se é uma área que está em desenvolvimento, né? Se eu estou investindo, né? O trabalho do marketing e o trabalho ali do financeiro em investir nessa área é importante no avaliar o todo, né? E aí partindo agora para o final do ano, né? Nós estamos falando muito em planejamento estratégico, em precificação, em olhar para os custos, mas também olhar aí para o mercado, para conhecer esse cliente, para entender o que esse cliente está buscando e como eu, escritório, vou utilizar essa informação, né? Como que eu posso me estruturar internamente para atender melhor o meu cliente e como eu vou mostrar para ele que eu estou, né, me estruturando, me capacitando para atendê-lo de forma melhor, né? E vender esse serviço, né? Agregar valor nesse custo, né, que a gente tem no dia a dia aí apurado pelo financeiro. Então a gente precisa muito do marketing no sentido de entender ali como esse cliente
se comporta, né? E como eu vou transmitir essa informação, né? Como eu vou fazer isso agregar valor, transformar esse investimento, né, em rentabilizar o máximo possível. Eu preciso rentabilizar o que eu consegui acima aí de 500%, 600%, era o ideal, né? A gente sabe que é difícil, né? A gente pegar ali o nosso custo e rentabilizar nesses valores, mas a gente precisa ter à disposição esses tipos de ferramentas, né? De análise aí de mercado para melhorar o dia a dia aí do escritório, para melhorar essa forma de investimento e buscar essa melhoria contínua aí de conhecer, né? À medida que eu vou conhecendo melhor o meu cliente, eu vou prestando um serviço melhor. À medida que eu vou prestando um serviço melhor, eu vou gerando melhor margens e vou criar aí um ciclo construtivo melhor no dia a dia do escritório. Vocês têm um departamento, um terceiro prestando marketing que traz informação para vocês sobre o mercado, sobre o cliente que vocês estão atuando. Vocês sabem assim o quanto vocês investirem, o quanto isso está retornando para o escritório em termos de clientes, de valores, né? O quanto isso está crescendo aí de forma durante alguns anos, né? Essa evolução não é de um dia para o outro, é lógico, né? Então é importante ter esse acompanhamento, né? Ter esse conhecimento aí no sentido de viabilizar esse crescimento da melhor forma, né, possível. Alguém gostaria aí de complementar alguma coisa? Fica à vontade. O que eu coloquei aqui, a gente, assim, é percebido, né, durante as consultorias, aquele escritório que ele começa a se estruturar na parte financeira, começa a olhar ali para o planejamento estratégico de longo prazo e criar políticas dentro do marketing de trabalho, você consegue visualizar isso ao longo do tempo, o resultado desse sacrifício, né? Porque é difícil parar, pensar, né? Pensar nas estratégias, pensar onde eu quero estar, né? Quais são as áreas que eu vou atuar, mas a gente consegue ao longo do tempo medir isso na evolução aí financeira, né? Isso fica demonstrado aí na evolução financeira em margens melhores, em resultados melhores, né? E aí tudo cresce junto, né? Se eu tenho margens melhores, eu consigo investir, né, em todas as outras áreas de forma melhor. E a gente sempre fala que na prestação de serviço, relacionamento é tudo, né? Então essa comunicação, né, saber como me comunicar com o meu cliente é extremamente importante, né? Isso pode ser o diferencial, às vezes, aí numa negociação, né? Se o cliente se sente confiabilidade, se sente confortável no escritório, ele vai estar disposto, né, a pagar, às vezes, um pouco mais por isso, né? Então, a gente consegue aí, no nosso relacionamento financeiro e de marketing, aí, melhorar, né, vários pontos, né? Então é extremamente importante para a precificação de honorários esse nosso relacionamento com o marketing, né? Saber como investir, quem são os nossos clientes. O que eu gostaria hoje de passar para vocês é esse ponto, né, de como o marketing influencia aí na precificação, né? E como essa precificação aí ocorre, né? Falamos já em outros momentos aí sobre a parte quantitativa, né? De margem, de resultado, da estrutura financeira. E aí hoje nós vamos falar um pouquinho sobre esse trabalho
que o marketing pode fazer dentro do escritório, no sentido de ajudar o escritório a agregar valor na prestação ali de serviço, nessa comunicação. Estou à disposição aí para algumas questões, se forem necessárias. Gostaria de agradecer a presença aí de todos que vieram, que passaram por aqui, que ficaram agora até o final, né? Nós da Radar estamos aí presentes em vários, nas redes sociais, né? LinkedIn, YouTube, as nossas lives ficam gravadas. Entre em contato com a gente, indica temas, coisas que vocês gostariam de bater papo, de compartilhar, da gente conversar aqui no nosso canal de comunicação. Todas as segundas-feiras a gente está promovendo a live, cada consultor traz algum assunto aí que foi solicitado aí durante a semana, e nós estamos aqui através aí dos nossos canais de comunicação, à disposição de todos aí. Muito obrigada pela presença. Até breve, até uma próxima nos nossos cursos ou até a próxima live. Muito obrigada. Boa noite.